Você sabe o que é dividendo, por que que as empresas pagam, por que que algumas empresas não pagam dividendos? Eu vou trazer nesse vídeo 10 perguntas que me fazem de forma recorrente para você entender tudo, mas exatamente tudo de dividendos. E também, se você não é inscrito no canal, aproveita, faça sua inscrição agora mesmo e bora viver disso, galera. Bora viver de rendimentos. Galera, primeira pergunta, o que é dividendo, né? O que são os dividendos? Dividendo é uma parte do lucro da empresa. Mas, Roberto, da onde que vem esse lucro? Diretamente lá da DRE, demonstração do resultado do exercício. Essa que eu compartilho neste momento aqui. Lá no final da última linha tem o resultado da empresa, lucro ou prejuízo. Se a empresa tem lucro, provavelmente ela vai distribuir. Se a empresa está no prejuízo, ela não vai distribuir. Então, o dividendo é uma parte do lucro da empresa. E você pode analisar a distribuição desse lucro através do indicador payout, que é o percentual de distribuição do lucro da empresa disponível em relação com os investidores da própria empresa. E a segunda pergunta é: todas as empresas distribuem dividendos? Acabei de falar que se a empresa tem prejuízo, ela não vai distribuir dividendos. Por exemplo, essa empresa que eu estou mostrando para vocês, a Oi, ela está rodando no prejuízo. Consequentemente, ela não vai distribuir lucro porque ela não tem lucro. E de acordo com a lei das SAs 6404 de 76, a empresa deve distribuir no mínimo 25% do lucro se o estatuto social for omisso. Ou seja, para você verificar o percentual de distribuição do lucro da empresa, você tem que acessar o Estatuto Social da empresa, que está lá no Relação com os Investidores. Olha a dica importante, toda a informação da empresa está no canal RI, Relação com os Investidores. Então, se você quiser saber uma empresa neste momento, você pode localizar essa informação diretamente no Google, por exemplo, digitando YouTube, Itaú, né? RI, Relação com os Investidores. Aí você vai diretamente no RI, Relação com os Investidores, e consegue verificar o Estatuto Social. Se o Estatuto Social for omisso com relação a essa informação, ela vai ter que distribuir no mínimo 25% do lucro. Quem vai determinar o percentual de distribuição é o Estatuto Social. Então, cada empresa define a sua própria distribuição. Próxima pergunta é com relação ao payout. Qual que é o payout ideal? Quanto que a empresa distribui? Não existe um payout ideal. O que existe é sustentabilidade da empresa. Se a empresa está lucrando, está conseguindo distribuir proventos aos seus acionistas, ok. Se a empresa não está lucrando, consequentemente, ela não vai distribuir proventos aos seus acionistas. O que pode acontecer é um payout acima de 100%, ou seja, a empresa está distribuindo mais que 100%, como é o caso da Vivo recentemente. Isso pode acontecer quando a empresa tem algum lucro acumulado, ou seja, dela vai distribuir acima de 100%, ou também pode ser através de uma venda, de uma participação de uma outra empresa, aí consequentemente vai gerar um lucro acumulado ali e consequentemente vai distribuir mais que 100%. Mas o ideal ali que gira em torno de 50%, algumas empresas pagando 70%, muito bom. O banco deu uma reduzida, está em torno de 30%, mas enfim, é bom sempre verificar essa questão do payout, do percentual de distribuição, para verificar se está ótimo, se está condizente com as suas estratégias de investimento. E trazendo mais uma pergunta aqui, é quem tem direito ao recebimento dos dividendos? Se a empresa paga e você é investidor, a partir do momento que você investe na empresa, você vai receber dividendos. O que poucas pessoas se atentam é com relação às datas. Data de aprovação, data com ou data base, que é a data que te dará o direito ao recebimento do provento. Data de pagamento também é importante. Mas o que as pessoas sempre me perguntam quando não recebem, investir na empresa, não recebi, o que aconteceu? Tem que verificar data com e data ex. Porque a partir do momento que você investe após data com, né, ou seja, data ex, você não tem direito ao recebimento daquele provento. Aí tem que aguardar os próximos proventos. Ah, Roberto, mas quando os dividendos são pagos? Depende da empresa, né? Cada empresa, conforme falei, tem uma relação com os investidores e também lá vai ter um calendário de pagamento da distribuição dos dividendos, né?
Por exemplo, o Itaú, desde 1980, distribui dividendos de forma mensal, ou seja, todos os meses vai ter dinheiro caindo na sua conta. Algumas empresas distribuem de forma trimestral, algumas empresas distribuem de forma semestral, outras anualmente. Então, tem que ficar bastante ligado nessa questão da distribuição de dividendos e é interessante você verificar isso, tendo em vista que você pode otimizar ali o fluxo de caixa. E aonde você recebe, né? Muita pergunta sobre isso. Aonde eu recebo o dividendo? Diretamente na conta da sua corretora. Se você tem banco ali, por exemplo, o Banco Inter, né? Está interligado à corretora e você vai receber diretamente na conta corrente do seu banco. Mas enfim, cai diretamente na conta corrente de sua corretora e você tem que reinvestir aí para alavancar o seu patrimônio de forma consistente. Uma pergunta que sempre me fazem é com relação: será que compro uma ação agora para receber os dividendos e depois vender? Não faz lógica. Não tem lógica nenhuma porque você não sabe o que vai acontecer com a empresa depois que você comprou, né? Você está em um ambiente de renda variável, pode ser que ela caia o preço, né? E pode ser que ela suba. Então, não tem lógica você fazer isso, justamente porque você não consegue controlar as ações das empresas a partir do momento que você comprou a ação. E outra informação que quase ninguém explica é com relação à queda da ação, do preço da ação igual o valor do dividendo. Por exemplo, você ali, antes da data base, comprou a ação a R$10 e aí, a partir da data X, ela já inicia com R$9. Tem um leilão que acontece ali e justamente para equalizar as contas, né? Nenhum dinheiro pode ser criado ou destruído nessa transação, por isso mesmo que na data X a empresa ela perde o valor, né? Realmente o preço da ação cai igual ao dividendo a ser pago. E outra informação aqui para você ficar ligado nas empresas que vão pagar dividendos no próximo mês é baixar o relatório da Levante, que você se cadastra no link ali e já vai receber todos os meses a informação de que a empresa vai pagar proventos. A outra questão é com relação à tributação. Hoje o dividendo ele é isento, né? Você não tem taxa, né? Você não é cobrado ao receber dividendo. E agora, né, está em trâmite uma proposta, estão discutindo se o dividendo vai ser tributado ou não. Provavelmente, né, o dividendo de ação vai ser tributado em 20%. Dividendo de fundo de investimento imobiliário, ainda não sei, mas está escrito na proposta, né, que o dividendo vai ser tributado em 15%. Mas enfim, a gente tem que aguardar para não tomar nenhuma decisão, mas é continuar aí com o propósito de investimento em longo prazo normalmente. E outra coisa que é muito importante é com relação ao indicador, né? O indicador dos dividendos, o Dividend Yield, que é a relação dos proventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação. Importante a gente entender esse dividendo, porque quanto maior o dividendo, melhor. Lembrando, né, que esse indicador ele não pode ser analisado isoladamente, e a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Esse indicador é importante, mas ele não pode ser analisado isoladamente. E o que me traz alegria, né, de falar para você que reinvestiu dividendos é, por exemplo, nesse gráfico aqui do Itaú. A reaplicação dos dividendos faz com que você acelere o processo de construção do seu patrimônio. Então, a minha dica é para você reinvestir sempre os dividendos. Não precisa ser na própria empresa, pode utilizar a melhor estratégia que encaixe no seu perfil de investimento, né? Você encontrar a melhor oportunidade no dia. Então, a minha dica é reinvista os dividendos, é importante para a evolução do seu patrimônio. E quais são as características de uma empresa boa pagadora de dividendos, né? Uma empresa geradora de caixa são as companhias de energia elétrica. Você paga a energia de forma recorrente, a empresa vai lucrar de forma recorrente, então vai distribuir também proventos de forma recorrente. Totalmente lógico pensar assim. E normalmente essas empresas ela tem um crescimento moderado, diferente das small caps que normalmente não distribuem tantos dividendos, porque há um potencial de crescimento nessas empresas. Elas pegam lucro para reinvestir no próprio negócio. E com relação ao risco, empresas que pagam dividendos tendem a ter menos risco que uma empresa que não paga tantos dividendos, tendo em vista que são empresas já consolidadas no mercado, estão bem posicionadas no setor. E muita gente tem uma dúvida que é bem simples, né? Para você receber dividendos, né, você precisa investir em uma ação, um dividendo, 2 ações, 2 dividendos e assim por diante, né? Porque há uma confusão. Roberto,
Quanto que eu recebo? Por que eu recebo? Quanto eu recebo? Então, eu trouxe nesse vídeo aqui toda a informação sobre dividendos. Espero ter esclarecido. Qual que é a dúvida? Deixa aqui nos comentários. Bora viver de rendimentos, tributação está aí. Se vier, não tem problema. Vamos continuar reinvestindo nos nossos dividendos, recebendo os dividendos para viver disso, né? Fazer com que o dinheiro seja o nosso escravo, ele trabalhe para a gente. E bora, galera, viver de rendimentos. Conta comigo, tamo junto.